Bom dia! Estamos ao vivo num sabadão. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um bate-papo inédito, algo que eu nunca fiz aqui no meu Instagram. Hoje eu vou convidar a Duda. A Duda, ela é artista mirim e ela já faz alguns trabalhos na área profissional, tem 13 anos. E hoje a gente vai conversar sobre emoções, sentimentos, a importância de lidar com eles, principalmente na fase da adolescência, e também como que a gente amplia isso para os outros processos da vida. Vamos ver se já tem algumas pessoas por aqui. Bom dia! A Duda já entrou. Já vou chamar logo a Duda, então, pra gente não perder muito tempo. Antes, deixa eu me apresentar, porque tem uns rostinhos novos por aqui. Eu sou Luísa, sou psicóloga, trabalho com adolescentes e com adultos, buscando maior qualidade de vida e, em alguns casos, mais direcionados para sintomas ou demandas com ansiedade. Mas aí, não só ansiedade, outras demandas também, dificuldades nos relacionamentos, autoconhecimento. Numa forma geral, melhorar a qualidade de vida das pessoas que buscam a ajuda de um psicólogo, tá certo? Fiquem muito à vontade para mandar aqui nos comentários as dúvidas de vocês. Aqui vai ter um botãozinho, um aviãozinho. Nesse aviãozinho você vai compartilhar com algum amigo seu. Então chama aquele amigo, manda uma mensagem para ele participar aqui com a gente também, tá bom? Vamos lá, Duda. Vamos ver, cadê a Duda? Tá carregando. E aí, enquanto a Duda tá chegando, a gente tá carregando aí a entrada dela, mandem suas perguntas, a gente vai falar sobre sentimentos. Por que será que é importante eu saber identificar os meus sentimentos? Por que eu preciso saber a diferença entre uma raiva e uma tristeza? Como que isso interfere nos meus relacionamentos? O que eu ganho se eu souber diferenciar os meus sentimentos? E aí a Duda, ela vai trazer algumas colocações para entender um pouco isso sobre diante da fase da adolescência, das mudanças que ela pode passar. No caso dela, né, que ela acaba trabalhando também com uma parte já da arte, de exposição. O que os sentimentos têm a ver com isso? Como que eles se relacionam? Deu certo, Duda? Mandei de novo o convite. Agora deu. Oi! Oi, Duda, bem-vinda! Obrigada! Seja muito bem-vinda, gente. Essa é a famosa Duda que eu estava falando agora há pouco. Duda, seja muito bem-vinda, se apresente, fique à vontade. Bom, meu nome é Duda, eu tenho 13 anos e eu tô muito feliz pela oportunidade de poder participar da live. A gente vai falar sobre vários temas legais. Se vocês quiserem perguntar e tirar suas dúvidas, a tia Luísa vai responder tudo, eu também tenho coisas e a gente fazer um bate-papo bem legal, espero. É isso aí. Vamos começar então, Duda. Me conta um pouquinho sobre a sua vida hoje. Você falou, né? Tem 13 anos, eu já te apresentei inicialmente falando que você tem um trabalho já artístico. Então conta um pouquinho como é que foi essa história assim da sua vida. Como é que você começou Bom, nessa área artística? Desde quando que você descobriu o que você queria? Faz uma introduçãozinha sobre você. sim. Bom, quando eu tinha Na verdade, assim, desde que eu sou pequenininha, acho que desde que eu me conheço por gente, assim, eu gosto de atuar, de cantar, e eu sempre, naquelas festas de família, eu sempre gostava de fazer, sabe, várias apresentações e chamar todo mundo pra fazer danças e coisas do tipo. E aí eu fui pedindo conforme eu fui crescendo, né, 5 anos, 6 anos, eu fui perguntando pra minha mãe se eu não podia meio que profissionalizar isso, sabe? Fazer Uhum, uma aula para poder entender melhor o que era essa coisa que eu gostava tanto de fazer, sabe? uhum. Então, quando eu tinha 8 anos, eu lembro que a aula só podia entrar quando eu tinha 8 anos. Tipo, só tinha uma idade mínima.
Aí assim que eu Aham. completei 8 anos, eu lembro que tava faltando um mês pra eu fazer 8 anos. Eu consegui, comecei na aula de Contagem teatro. regressiva. Contagem regressiva, mãe. Amanhã. Aí eu entrei na aula de teatro musical e eu me apaixonei por tudo aquilo, por cantar, por dançar, que eu já era apaixonada, né? Aí eu comecei a entender melhor tudo e só fui pensando, é disso que eu gosto, é isso que eu gosto de fazer, eu fico feliz fazendo. E aí eu Aham, comecei e não parei. aham. Que legal. E como é que você foi descobrindo assim o que que você gostava? Você começou por onde? Qual foi, sei lá, a Uhum. primeira coisinha que você descobriu? Ah, eu gosto disso. Aí depois você foi Aham, se envolvendo, ah, eu gosto disso também. bom, foi Começou tipo por assim, onde? como eu comecei pelo teatro musical, que é uma junção, tinha sapateado, aí tinha dança, né? E aí também tinha canto e teatro. Eu terminei fazendo Uhum. os quatro juntos. Mas eu lembro que as coisas que eu mais gostava de fazer assim, eu acho que mais focado pra parte do canto e do teatro. Mas eu gosto de fazer um pouquinho de tudo mesmo. Então, é. Tem, tem algum Eu, desses que é o seu preferido? eu acho muito difícil decidir sempre. Eu fico pensando, gente, mas é porque eu acho que os dois se agregam tanto de alguma forma, sabe? Eu gosto tanto de fazer Uhum. os dois juntos, então. Eu juro, eu não consigo definir um predileto assim. Tipo, não consigo. E tá Mas eu tudo acho bem, a que gente não precisa ter predileto pra é, tudo, não. acho que ficaria errado entre canto e atuação. Eu acredito que sim. Uhum. Mas eu não realmente não consigo porque eu gosto de fazer todos. Então, Legal. Duda, e como é que tá sendo assim essa sua carreira artística conciliando com a sua vida de uma pessoa, um adolescente como todos os outros, assim, eu falo isso porque não são todos os adolescentes que têm uma carreira artística, que às vezes até gostariam, mas não tem por algum motivo. Enfim, você acaba tendo uma diferença dentro do seu universo também de adolescentes. Como é que é conseguir conciliar isso dentro da sua vida, até porque você continua estudando, tem pai, sim. tem família. E como é que é conciliar essas demandas? Bom, em relação aos estudos, agora que a gente tá nessa época, né, da pandemia, Aham, e tá um pouco diferente, tudo tá um pouco diferente. Mas antes, aham, quando tinham as apresentações, né, presenciais, ou às vezes que eu tinha que me, tipo, ir pra algum local pra fazer um teste ou coisa do tipo, eu e meus pais, assim, minha família, a gente sempre coloca o estudo em primeiro lugar, porque é a minha obrigação, né, minha única obrigação uhum, mesmo. Então, tudo é conversado antes, tudo que eu vou fazer tem que ter uma hora para que não atrapalhe o que é realmente, né, o principal. Porque sem sim, estudo não tem nada. Então, é a base, tem que né? ser muito bem conversado. E, bom, realmente uma pessoa que tem foco nas artes e que termina fazendo algumas coisas profissionais tem diferença, sabe? Tem que ensaiar, Aham, tem vários finais de semana não perdidos, porque é uma coisa que a sim, gente gosta de fazer, sabe? Mas enquanto uhum, algumas pessoas estão fazendo coisas como sair, por exemplo, tem que ter ensaios e outras coisas, sabe? sim. Aí você tem que Ah, colocar tem que prioridades, então, priorizar. né? Aham. Uhum, ótimo. E dentro dessa questão, assim, né, de você colocar prioridades, de você às Uhum. vezes ter que escolher que, claro que depende muito da situação, mas Sim. geralmente tem alguma coisa que baseia a sua decisão? Eu te pergunto isso para a gente pensar, por exemplo, nas Uhum. escolhas, que às vezes a gente pode fazer escolhas mais voltadas para os nossos sentimentos, para a gente já pensar um pouco no que a gente vai conversar aqui para frente. Se às vezes você acaba fazendo umas escolhas baseadas em alguma emoção mais forte, ou baseada às vezes mais no que, o que eu preciso fazer, ainda que eu não goste tanto, enfim, você consegue entender o que eu quero dizer? Aham, sim, sim, sim. Eu acho que eu me levo muito pra esse lado da emoção quando, por exemplo, eu tento ser muito balanceada, sabe? Então, tipo, quando Aham. eu tenho, por exemplo, um ensaio pra fazer e eu tenho outra coisa, por exemplo, por exemplo, eu tenho meus amigos me chamaram pra sair, por exemplo, ali, eu acho que eu tenho que equilibrar um pouco, porque eu acho que nada em excesso é bom, né? Uma coisa que a minha mãe sempre fala Aham. pra mim. Nada em excesso é bom. Então, eu acredito que, assim, eu consiga equilibrar de alguma forma. Então, por exemplo, poxa, semana passada eu não consegui ir, tô com muita vontade de ir nessa semana. Aí tudo é conversado pra que fique tudo de uma forma legal e assertiva. Então, acho que eu termino me levando bastante pelos sentimentos mesmo,
por determinada situação. Acho que cada situação é uma e eu termino indo pelo que eu tô sentindo. Aham, é isso mesmo. Então, determinadas situações você percebe assim, se eu quero fazer, se eu não quero fazer, e aí eu faço uma É, escolha aham, baseada naquilo que eu tenho vontade, né? uhum, uhum. Sim, sim. Uma das coisas que eu acho que é legal a gente comentar aqui, Duda, em relação a isso, é que é muito comum, às vezes, a gente fazer escolhas baseadas, às vezes, na emoção das outras pessoas. O que eu quero dizer? Eu tenho uma aula de canto de teatro, mas alguém, sei lá, a gente acaba falando muito mãe e pai, né? Mas pode ser qualquer outra pessoa. Mas a minha mãe acha que eu canto muito melhor e tal, e aí eu vou pra aula de canto, quando na verdade eu queria ir pra aula de teatro. Uhum. A Sim. gente pode fazer essa escolha, talvez algum dia você já tenha passado por essa situação. O ponto aqui é só a gente destacar que você está escolhendo para agradar a sua mãe. Não necessariamente, tá, que você pode Tá. gostar, no caso da Duda, mas que acaba sendo uma escolha mais voltada para sua mãe, não necessariamente uma escolha sua, porque se você verdadeiramente pudesse escolher, talvez você tivesse escolhido a aula de teatro lá, da atuação. Então, o que que isso interfere? Porque muitas vezes a gente faz essas escolhas sem perceber. E Aham. aí vamos imaginar mais uma situação aqui, que você foi para aula de canto, que a sua mãe falou, não, vai para aula de canto, você tem que se especializar nisso, você é boa nisso e tal. E aí você foi, e aí por algum motivo não foi legal. Por algum motivo não deu certo, sei lá, às vezes você teve um desentendimento com alguém, o que é totalmente natural das relações humanas, né? Quando a gente tá em duas pessoas, totalmente natural. E aí, de repente, você pode ficar com um sentimento do tipo, sabia que eu não devia ter escolhido isso. É, Minha mãe fica poxa, aí no eu meu sempre ouvido, fiz a outra coisa. mas não devia, eu devia ter ido para a aula que eu queria. E aí a gente Aham. pode meio que ficar com um sentimento de que a culpa foi da minha mãe, sabe? Sim. Enquanto É, isso acontece, eu poxa, tô dando aqui um exemplo, sim, sim, sim. poxa, Mas na verdade a gente terminou escolhendo, né? Tendo... era aí que eu ia chegar. Você É, acabou escolhendo, mesmo que você tivesse escolhido para agradar a sua mãe. aham. Então, e aí eu tô falando isso porque é muito comum depois a gente se arrepender e ficar com essa sensação de a culpa é da minha mãe, eu não tenho que escutar minha mãe não sabe o que eu quero, minha mãe não me entende, minha mãe não isso. E aí entra numa bola assim de vários outros pensamentos, enquanto na verdade a gente também precisa entender que, não, calma. Eu teve um problema, não foi culpa da minha mãe esse problema, É, não foi culpa de terminou. ninguém, Aconteceu. mas fui eu que escolhi, Aham, né? sim. Tô citando aqui porque é, às vezes, uma das situações muito frequentes que a gente passa a não ter noção das nossas escolhas. E o que que isso interfere? Interfere no nosso sentimento, porque às vezes eu posso ficar com muita raiva da minha mãe. Mas que raiva é essa, sabe? E a gente começa a falar um pouco sobre isso. Você já passou por alguma situação assim, em algum momento? Não, não precisa expor alguém se você não quiser, mas só, já eu lembro de algo assim ou não. Eu não, eu vou dizer que provavelmente sim. Eu acredito que sim, mas na minha mente não vejo nenhuma situação específica, Uhum, pra uhum. falar a verdade. Mas eu acredito que sim, porque acho que é até uma coisa que termina acontecendo assim, corriqueiramente, sabe? Que às vezes a gente nem Sim. percebe, mas a gente faz porque, sei lá, Às vezes é instinto, mais conveniente, né? conveniência, aham. Uhum, tá certo. E Duda, nessa sua vida de, de fazer trabalhos e de ter uma vida mais normal também, não que a de trabalho não seja, mas Não, sim, não aham. é tão comum. Uhum. Você Sim. percebe assim que pode existir muitas demandas para você dar conta de fazer vários trabalhos? Tipo, ai, vai, se esforça, vai lá fazer o seu melhor, e aí você pode acabar Uhum. se pressionando um pouco com essa carga que às vezes pode vir de outras pessoas, expectativas. E aí, só para esclarecer, né? Expectativa geralmente é quando eu quero muito uma coisa, fico sonhando com aquilo, e aí de repente, se não dá certo, eu posso me frustrar, posso ficar muito triste, posso ficar muito chateado, isso pode ser difícil. E aí o ponto que eu quero saber um pouquinho agora é se você já passou por uma situação assim. Sim, sim, bastante. Eu acho que estar inserido nessa questão de meio que se profissionalizar e estar nessa área de atuação, de canto, termina exigindo uma pressão diferente, porque
são coisas que não são igual você falou, não é normal. E eu como Aham, sou uma pessoa assim, é uma característica minha. Me cobro muito. Então, eu termino criando as minhas próprias expectativas em cima de mim mesmo. Do tipo, aham, poxa, era pra você ter feito assim. Eu falando pra mim mesmo, sabe? Eu acho que aham, é mais uma pressão minha, uma coisa minha comigo mesma, do que mais uma coisa, sabe? De uma pressão das pessoas pra cima de mim, de sabe? fora. Mas tem Aham, também, sabe? Mas eu acho que aham, tenho que trabalhar muito mais essa coisa mais do que minha comigo mesmo do que das pessoas mesmo. Né? Que eu acho que é uma coisa uhum, que pra uhum. trabalhar, até porque a gente não consegue controlar, né? Quem tá à nossa volta, todo tipo de pressão que eles colocam em cima da gente. Então, Sim, com certeza. E é legal você falar isso, Duda, porque é legal você conseguir enxergar que, eu acho que eu tenho uma cobrança muito maior do que a cobrança de outras pessoas que também podem criar muitas expectativas com o meu aham, trabalho, porque eu canto bem, eu atuo bem, eu faço bem o que eu gosto de fazer dentro da área das artes. As pessoas querem que, de repente, eu faça mais trabalhos, que eu me dedique mais. Então, existe isso, mas existe também que eu quero cada vez mais melhorar, que eu quero cada vez aham, mais estar mais inserida porque é algo que eu gosto. E aí, o ponto é assim, que muitas vezes a gente também tem dificuldade de lidar com a nossa autocobrança, que foi uma das coisas que eu falei essa semana aqui no meu perfil, que às vezes é isso, sabe? É eu me cobrar, é a minha autocobrança. É eu criar uma expectativa muito alta, eu querer subir muitos e muitos degraus ao mesmo tempo, e às vezes isso pode ser difícil para mim quando não dá certo, porque eu posso ficar muito frustrada, eu posso ficar muito chateada. E assim, não tem problema nenhum. Muitas pessoas pensam assim que se eu não dei conta, então agora eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sou capaz, eu não dou conta, e então da próxima vez eu tenho que me esforçar o dobro, tenho que fazer tudo cada vez mais intenso para me preparar ainda mais. E aí elas ficam com essa cobrança muito, muito, muito grande e quase, né, quase nunca, mas assim, às vezes tem dificuldade de entender o que elas já conquistaram, sabe? Por exemplo, de repente eu não consegui passar numa audição X, mas eu já passei em várias outras, eu já fiz vários outros aham, trabalhos, eu já fiz várias outras coisas que eu já gostei. E o ponto é que às vezes a gente acaba esquecendo desse passado. A gente esquece disso que eu já conquistei porque eu não conquistei o outro que eu queria muito, sabe? aham. E isso às vezes é um problema porque a gente esquece de tudo que a gente já conquistou e fica muito preso ao que eu não conquistei e eu não consigo, eu não sou capaz. Você É. já, né? Isso faz sentido pra você? Ah, isso faz muito sentido. Na verdade, isso que você falou é uma coisa que eu tento trabalhar muito, porque, cara, obstáculos, desafios são coisas normais, isso pra qualquer situação, não só na área artística, mas com qualquer coisa da vida, assim. Então, eu tento sempre pensar, poxa, eu posso não ter conseguido, mas olha tudo que eu já fiz. Lembra daquela Sim. vez que eu consegui? Eu acho que a gente tem que pensar, porque erros são totalmente cabíveis e totalmente normais. Então, a gente tem que São sempre lembrar normais. de onde a gente veio, de tudo que a gente já fez e de tudo que a gente já Isso. conquistou. Porque não é uma recaída, assim, uma coisa que a gente não conseguiu fazer, ou uma coisa que não foi possível naquele momento, que vai cancelar tudo. Todas as coisas que a gente já Isso. fez antes e todas as possibilidades que ainda estão por vir, né? Acho que tem essa Uhum. questão também de pensar que, poxa, pode não ter sido agora, mas tem muita coisa pra frente, assim, tem muita coisa que ainda vai acontecer, e se não foi agora, é porque vai ser depois, entendeu? Uhum. Às vezes as pessoas também têm uma dificuldade de entender que elas podem buscar outros caminhos, aí Uhum. ficam sempre naquele mesmo caminho e não dá certo, e eu me frustro e eu tenho que ser melhor. Duda, tem aqui uma pergunta para você, agora a gente já começa com alguns comentários. A vida de mãe de meninos perguntou: Duda, você se considera uma adolescente ansiosa? Como você faz para lidar com as pressões do dia a dia de uma adolescente normal, mais o dia a dia de uma artista mirim? Então, eu me considero uma pessoa ansiosa, assim, no geral. E eu tento lidar, assim, respirando fundo, assim, acho que cada situação, né, tem uma. Uhum, Cada situação é uma, mas na maioria das vezes eu tento me acalmar e pensar antes de fazer, porque eu acho que é uma característica das pessoas ansiosas, assim, em geral, você não pensar muito
né? Por exemplo, você tá muito ansioso para fazer aquilo, ou você tá muito animado com uma coisa, você fica naquele ritmo frenético e você termina fazendo a coisa sem nem pensar. Então, acho que às vezes é importante pensar antes e às vezes eu acho que tem que ter esse reconhecimento mesmo, que eu tento ter, tipo, não, agora eu não tô bem, é melhor eu não falar, porque senão vai acontecer alguma coisa que não era pra ter acontecido, que eu posso pensar mais antes de falar isso, às vezes antes de mandar uma mensagem, de resolver alguma coisa. Então acho Uhum, que sempre tem que pensar uhum, antes de fazer, respirar fundo e se acalmar. Porque dependendo sim. da situação, realmente, assim, a pessoa ansiosa, ela tem aqueles surtos mesmo, né, de ficar sem ar e são características mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado para que isso não leve a um surto ou a qualquer coisa mais séria, né? Porque Com eu certeza. acho que é isso, né? Com certeza. E isso aí que você está falando é um dos pontos que a gente ia Aham, conversar, mas é bom que você já adiantou, que é justamente você conseguir identificar como que eu me sinto, que é identificar aham, as nossas emoções e o que que eu vou fazer com ela. Ah, se agora eu tô triste, eu acho que eu não devo falar com alguém, eu acho que eu não devo mandar uma mensagem, mas em compensação eu aham, posso ouvir uma música, eu posso conversar com alguém que eu sinto que vai me acolher, que eu sinto que eu vou me sentir bem. E o contraponto, assim, é que você fala um pouco das pessoas ansiosas, uma característica delas, que muitas vezes é impulsividade, que é isso, às vezes é, querer resolver logo, fazer logo, não pensa muito nas consequências que podem vir depois. Só aham, que se você já consegue identificar que você tem uma certa impulsividade, já é um aham, grande passo, porque você já sabe que isso é seu, já sabe que isso é uma característica sua, e agora você começa a aprender a lidar com ela. Por exemplo, eu quero resolver logo. Mas eu não estou me sentindo bem, acho que não é o melhor momento para mandar mensagem, então eu vou respirar fundo e vou mandar depois. Isso é incrível, isso é autoconhecimento, é muito legal ouvir isso de uma aham. menina tão nova, assim, tão adolescente. É Tem um outro difícil, comentário né? aqui. Chegar no Sim. autoconhecimento, até você entender, porque é muito. É quando assim, quando a pessoa é ansiosa, ou quando a pessoa tá tendo ansiedade naquele momento, é muita impulsividade. Então, assim, tipo, acho que quando você tá nas situações, você começa a entender isso, que você começa a ficar toda assim, ai meu Deus, eu preciso mandar. Você começa a ficar naquele ritmo assim, meu Deus, eu tenho que mandar essa mensagem. Você começa a respirar, Sim. respirar, respirar. Então tem que ter muita calma e muito autocontrole pra poder realmente saber o que fazer em determinadas situações. É. E tem uma dica aqui, Duda, que é você perceber assim, eu fico querendo resolver, 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 porque hoje a gente vive num cenário de muitas Aham, atualizações, muitas notificações, tem até uma pergunta em relação a isso que já já a gente vai comentar. Muitas atualizações, muitas notificações, as coisas mudam com muita facilidade, então as pessoas tendem a ter um comportamento de querer fazer logo também. Então, é aham, daí que vem um pouco a impulsividade, resolver, ser resolutivo mesmo, sabe? Acabar logo com esse problema, porque daqui a pouco vem outro. Só que se a gente fica muito nesse automático de vamos fazer, 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 nem sempre a gente se atenta ao que eu tô sentindo. E aqui o que a gente está conversando agora nessa fala é exatamente isso. É você conseguir parar um pouquinho e perceber o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, tô bem para mandar essa mensagem, não tô, que é exatamente a questão do autocontrole que você mencionou. Excelente. aham. Tem um outro comentário aqui. Ixi, esse nome é difícil. Naive Onurbi. Ai, é meu pai. Não, essa... Não há nada mais humano e natural que errar. Na vida somos e sempre seremos aprendizes. Exatamente. Os erros Ai, fazem parte. O ponto aqui é porque tem muitas pessoas, talvez alguém que esteja nos acompanhando, que tem dificuldade de aceitar o próprio erro. E aceitar o aham, próprio erro faz parte da nossa vida, é uma característica, não é uma característica, uma capacidade, uma habilidade que a gente tem que criar para aham. aceitar que isso acontece, talvez até todo dia e a gente não perceba, né? É, eu acho que é muito importante reconhecer e aí depois tentar mudar, né? Porque errar é Uhum, humano, é normal, o problema é persistir naquele mesmo erro. Eu acho que a gente tem que enxergar pra poder mudar, né? Pra poder melhorar. exato, exatamente. Eita, já tem bastante comentários. A Tarsila comentou: saudade e isolamento social. Como trabalhar esse sentimento? Tarsila, vamos primeiro entender se você tá com saudade do quê? Você tá com saudade de familiares, de amigos, de passear na rua, de
assim, né? Passear um dia inteiro fora de casa, ir no parque, no shopping. Você tá com saudade de quê? Pode ser de tudo isso. Mas então vamos entender que são todas essas saudades. E diante de todas essas saudades, o que que é viável hoje? O que que dá para fazer? Aqui a gente está usando vídeo. Hoje eu estou fazendo um bate-papo com a Duda, que eu poderia estar fazendo de outra forma, assim como poderia estar fazendo com outras pessoas. Então eu tenho recursos tecnológicos para amenizar a saudade. Não é a mesma coisa do que o contato físico. Não, não é. Isso a gente tem que aceitar. Mas é a possibilidade que a gente tem hoje. Diante dessa questão do isolamento social, a gente precisa se apegar ao que está dentro do meu controle, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. Se eu pensar que, hoje, felizmente, a gente tem, né, esses aparatos tecnológicos que nos permitem essa conexão. Mas se eu pensar que ninguém vai me atender, ninguém quer falar comigo, ou ninguém tem celular, ou ninguém tem internet, a gente fica se limitando cada vez mais e entende que eu não posso fazer nada. Enquanto o que eu estou querendo te esclarecer é você perceber o que está no seu controle. Ligar para alguém, mandar mensagem, dependendo do lugar, se você pode ir ou não, dar uma volta ou não, sabe? É analisar um pouco esse novo cenário e que traz muitas novidades, porque a gente não está acostumado com isso, a gente nunca passou por isso. O que você acha, Duda? Você quer acrescentar alguma coisa sobre esse cenário aí de isolamento social? Sim, eu acho que é uma coisa que tá todo mundo passando, então tá todo mundo com saudade. Então tá meio que. Tá todo mundo sentindo essa saudade de poder abraçar, de poder sair, de poder andar na rua sem ter medo mesmo, sem ter medo do que vai acontecer, sem ter medo de pegar alguma coisa. Uhum, Mas eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente tem que tentar aprender com as novas ferramentas que a gente tem acesso. Então, uhum. fazer ligação. Se você tá com saudade dos seus familiares, dá uma ligada, manda uma mensagem falando que você ama eles, porque a gente não sabe, né, no dia de amanhã. Então, eu acho que Exato. utilizar tudo que a gente tem ao nosso alcance para poder fazer dessa experiência um aprendizado mesmo. Excelente, Duda. Mais algumas perguntinhas aqui, também da vida de mãe de meninos. Como você faz para superar um não? Tanto nas audições quanto no dia a dia. Eu acho que tem muito aquilo do que a gente já falou, né? De que mesmo com não, a gente tem que lembrar de que aquele não é só um não no meio de tantos sims que ainda vão aparecer, ou é só um não no meio a tantos nãos que também ainda vão aparecer. Então, eu acho que é aprender a lidar, às vezes assim, uma coisa que a gente quer muito, quer muito, quer muito, e que aí alguém fala, não, não, você não vai conseguir fazer isso, ou você não vai poder fazer isso, você não vai poder sair para fazer determinada coisa. Mas eu acho que a gente tem que entender que foi só daquela vez. Às vezes da próxima vai dar certo, da próxima não vai dar certo. E aprender com aquilo mesmo. E tentar tirar o melhor daquela situação. Porque acho que cada coisa, eu acredito que cada coisa que acontece na vida, assim, é uma possibilidade de aprender e de um aprendizado. Eu entendo também, Duda, só te complementando, que você falou uma questãozinha assim que eu acho que faz todo sentido para a gente conseguir superar os nãos, é a gente aceitar que não deu certo. Aceitar que não deu conta, aceitar que, poxa, eu fiz o meu melhor, mas não deu. E que esse não necessariamente é reprovando a Duda enquanto pessoa, porque é essa associação que as pessoas às vezes têm. Ah, se eu não conseguir uma audição é porque eu não sou uma boa amiga, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa pessoa, enquanto na verdade você não foi escolhida para aquele trabalho específico. Tá falando talvez de uma habilidade específica, alguma coisa que ficou faltando, mas não tá falando sobre a Duda enquanto amiga, enquanto filha, porque não se trata daquilo que estava sendo avaliado, mas eu tô só falando porque é algo muito recorrente das pessoas às vezes confundirem e colocarem tudo como uma coisa só. E se eu recebi o não, é porque eu, enquanto pessoa, estou sendo negada, sabe? Tem É um mais conjunto alguns de outros comentários. Isso, as pessoas tendem a fazer essa generalização, assim, de que eu agora fui negada e eu não sou boa. A vovó Orena falou: não existe perfeição na vida. Não mesmo, mas a gente busca, né? sim, a gente O termina buscando. Danilo, o Danilo comentou: ótimo papo, beijão especial para a professora Maria Luz, mãe dessa garota incrível, parabéns a todos. Obrigada, Danilo. A vida de mãe comentou de novo. Mas essa pequena é perfeita, parece uma mini adulta falando. Ah, obrigada!
Duda maravilhosa. J.V. Santos. A vida é cheia de desafios. Temos que vê-los como oportunidade de crescimento e não como obstáculos. Exatamente. Assim, a gente tem que entender que os obstáculos existem, mas que Então, eles podem ser transformados. sim. Quer complementar, Duda? Eu acho que é isso que você falou mesmo. Os obstáculos existem, a gente tem que entender que existem, porque também se a gente pensar que ai, não existe nada, a gente vai. Não, mas existem os obstáculos e vão sempre existir em todas as situações, mas eles podem ser enfrentados de alguma forma, ou a gente pode até utilizar aqueles obstáculos para virarem coisas que na verdade vão ajudar a gente a chegar no lugar que a gente quer com maior precisão do que às vezes o próprio obstáculo. É igual você falou, a gente pode transformar aquilo. Você já passou por alguma situação assim, Duda, que me surgiu agora? Muitas vezes, e aí eu pergunto pra você porque eu sei que eu já passei por isso. Sim, sim. De eu querer muito uma coisa, eu lembro muito disso mais em cima, assim, mais na época da faculdade, mas talvez já tenha acontecido com você em algum contexto. Querer muito uma coisa, querer muito um trabalho, um estágio, me esforcei super para aquilo, treinei a entrevista, sabe? Tudo. E aí cheguei nas finais e não fui aprovada. Aí vem, né, uma frustração, uma tristeza, um putz, que chato, nossa, queria tanto. É uma E indignação. logo depois, uma indignação, não é possível. Mas logo depois aparece uma oportunidade que eu nunca tinha nem imaginado. Eu fui, fiz assim, não com descomprometimento, mas eu não fui tão empenhada. Eu fui querendo, mas nem imaginando muito bem o que ia acontecer e fui aprovado. Sabe? Quando a gente às vezes não consegue ver muitas outras oportunidades, e às vezes essas outras oportunidades que podem ser o nosso caminho. Você Ah, já passou por algo similar, já, assim? já. Já de várias vezes, por exemplo, igual você falou mesmo, de fazer uma audição, né? Duda? Fiz audição. Vamos ver se ela volta. Duda? Será que convidou ela de novo? Duda? Alô? Travou? Tá travado, né? A Duda saiu, vou chamar ela de novo. Cadê a Duda? Vamos ver se ela volta. Às vezes acontece. Travou. Que bom Não, que você voltou. nada. Sim. Tô errada. Mas, Voltou. mas aí você estava falando, acho que até de alguma situação Deixa eu Ai, ver. perdi. Audição. Isso. Bom, eu fui Aham. fazer uma audição pra uma peça. E Uhum. aí assim, eu dei o meu melhor, não sabia, né, se eu ia passar ou não. Aí Uhum. chegou num dia, né? Ligaram pra gente falando, ela terminou não passando, mas ela vai participar de outra peça. Uhum. Sabe? Tipo, eu fiquei chateada porque eu não passei. Eu lembro que na época eu fiquei muito chateada, porque era uma coisa que eu queria. E aí termina Sim, gerando aquela frustração, né? Porque era uma coisa que a sim. gente se prepara pra fazer, a gente vai lá, faz. Mas aí a outra coisa foi tão incrível e foi tão do nada, sabe? Uma coisa que eu realmente não esperava. Foi uma proposta super diferente, então eu fiquei muito feliz mesmo. Que legal. Duda, eu abaixei aqui, a gente tem alguns comentários, vamos ver se a gente consegue ler todos. Vamos. Assim, né? Vários coraçõezinhos. Duda linda. Oi, você é demais. Orgulho de ser sua amiga. Oi, bebê. Beijos, Ai, Márcia. Duda obrigada, demais. gente. Muito legal. É importante ter momentos para se desplugar e olhar para dentro de nós. Exatamente. Eu vou passar um pouquinho mais rápido porque tem outras questões ali mais para baixo. Gabriel Beleza. perguntou, Luísa, como a psicoterapia ajuda nessa questão de eu conseguir perceber o que reduz minha ansiedade, mas não me prejudicar? A psicoterapia, Gabriel, ela é um trabalho, né? Ela é um processo de autoconhecimento e que vai ajudar nas suas demandas.
ansiedade, depressão, dificuldade nos relacionamentos. E aí, por isso que é importante a gente estar conversando sobre isso hoje, que é sobre os sentimentos, porque é muito do trabalho que a gente faz, de conseguir identificar por que eu sou tão ansioso, por que isso está tão difícil para mim, por que eu sinto que eu não dou conta, enfim, é conseguir analisar, identificar essas suas dificuldades e as suas potencialidades para você entender como que você lida com as suas frustrações, com os seus sentimentos. Essa é a primeira parte. Ajuda a conseguir perceber o que reduz a minha ansiedade, porque você vai se conhecendo, né? Você vai começando a perceber o que faz sentido, o que não faz, de onde vem essa minha ansiedade, por que eu me sinto assim. Porque a ansiedade, abrindo parênteses aqui, ela é uma emoção natural. A Duda já deve ter sentido várias vezes, até ela mesma já falou que é ansiosa. Mas a ansiedade é um sentimento que a gente vai ter em algum momento da vida. Porque se trata de um sentimento que vai nos preparar para um futuro. Por isso a gente associa muito a ansiedade com o futuro. É algo que ainda está por vir, é uma situação muitas das vezes nova, mas não precisa ser. Pode ser uma situação que você vai voltar a fazer depois de muito tempo. Por exemplo, uma apresentação, um trabalho, você já pode ter feito aquilo várias vezes, mas por ser algo novo, talvez o lugar, as pessoas, enfim, um espaço novo, você tende a ter ansiedade. Então, o ponto é, isso é natural. Ela passa a ser um problema quando ela prejudica o nosso funcionamento, ou seja, eu tô tão ansiosa com aquela audição, com aquela apresentação, que eu começo a ter dificuldade para dormir. E aí isso não é só em uma apresentação, são em todas as apresentações. Eu passo a ter dificuldade para me concentrar, mas não é só em um dia, são em vários dias ao longo da minha semana. Então, a pessoa vai começando a perceber que tem coisas que ela não vai dando mais conta. E aí é por isso que ela precisa e ela deve buscar terapia para a gente conseguir trabalhar essas emoções e entender como que pode ser ajustado, entendendo que é algo que ela precisa aprender a lidar porque é natural do ser humano. Você quer complementar alguma coisa, Duda? Eu acredito muito nisso que você falou, que é uma coisa muito natural e que começa a ser um problema quando começa a te paralisar, né? Quando você começa a não conseguir fazer as coisas pensando muito no que vai acontecer e pensando muito naquilo. É realmente uma coisa de você não conseguir dormir, de tanto pensar, de você não conseguir parar, de você não conseguir ter aquela calma, sabe? Então, tudo isso que você falou, super concordo, é super isso mesmo. Então, não tenho nada para complementar. Ok, vamos só descendo um pouquinho mais os comentários. Tem vários aqui, amiga linda. Sorrisinhos. Tem aqui Bebê Bá Moraes. Exatamente, Duda. Persistir no erro é não amadurecer? Será? Persistir no erro, será que não é buscar um amadurecimento? O que você acha, Duda? Por exemplo, eu errei uma vez. Eu acho que assim, tem várias formas de enxergar, né, essa situação. Tem aquela forma de você pensar de, porque eu tô persistindo no mesmo erro, eu tô tentando de alguma forma melhorar. Mas eu acho que o que não pode acontecer é você ficar repetindo o mesmo erro. Eu acho que uma coisa é persistir, por exemplo, você ficar voltando e pensando, poxa, o que eu fiz? Outra coisa é você repetir o mesmo erro, né? Aí eu já acho que realmente não é amadurecer, né? Porque você tá justamente fazendo uma coisa que você já fez e que não foi legal, que te trouxe algum problema. Então, acho que persistir no erro talvez seja uma forma de tentar amadurecer. Agora, repetir, não. Acredito eu. Exato. Adorei. É isso aí. A gente tem várias situações que a gente pode vir a persistir, a errar da mesma forma, mas a gente também pode se dar o direito de tentar coisas novas e aí, entre novidades, a gente pode errar ou não, né? A gente está entrando nas possibilidades. A mesma pessoa perguntou: o isolamento social pode ser um momento de autoconhecimento? Total! Total! Basta você querer, basta você estar interessada. Por que eu te falo isso? Porque é um momento que a gente tá com muitas atribuições em casa, né? Antes a gente saía para ir para a escola, saía para trabalhar, saía para fazer exercício físico, saía para encontrar com os amigos e agora tá tudo dentro de casa. Então é natural que as nossas atribuições, que as nossas demandas sejam cada vez maiores. Natural que a gente se sinta muito cansado. Tem muita gente me relatando isso. Eu ando muito cansada. Tem dias que não tenho vontade de fazer nada. E se questionando, tipo, eu nunca tive isso na vida e agora eu tenho. Será que tá acontecendo alguma coisa?
Eu acho que por E ser, assim, é, é pode falar. um momento assim, como eu já falei, né? Como você mesma já falou, um momento que tá todo mundo passando. Eu acho que toda hora a gente termina sentindo essa coisa de, poxa, aquele desânimo mesmo, sabe? Porque é uma coisa que a gente não tá acostumado. Acho que muita Aham, gente, a maioria das pessoas nem imaginou, nem sonhava que ia ter que em algum momento viver isso, tudo por um bem maior. Mas é aham, difícil, mas eu acho que é mais uma questão da gente saber aproveitar o tempo, porque, poxa, é um tempo que a gente tem dentro de casa. Claro que as demandas continuam tendo demandas, mas são aham. diferentes, né? Então você Sim. tem escola, só que a sua escola é online, e aí você às vezes arranja um tempo para fazer outra coisa. Então tá tudo bem Uhum. diferente. Então acho que é só a gente saber utilizar, eu acho difícil, assim, eu tô falando isso, mas eu acho muito difícil, porque tem dias que a É. gente não quer levantar da cama, mas eu acho que se soubermos utilizar o nosso tempo, sim, é um tempo para muita reflexão, para muito autoconhecimento. E sabe assim, o que que é o autoconhecimento, Duda? É você conseguir perceber assim, nossa, eu não tô afim de limpar a casa hoje. Uhum, Mas eu tenho que limpar a casa hoje porque eu me programei para limpar a casa hoje. Tá, sim. mas vamos lá. Até que ponto você não consegue deixar para É, limpar a casa mais tarde ou amanhã? Porque daí às vezes pode vir uma rigidez que também é muito comum da ansiedade, do tipo, não, se eu me organizei para ser hoje, tem que ser hoje, mas eu não tô afim. E aí entra num problema interno grande, porque é, a pessoa tem dificuldade de entender que não tem problema eu deixar para depois. Mas ela deixar para depois pode vir como uma ofensa para ela, do tipo, não é capaz. Enfim, tem alguns. E aí, na verdade, deixa eu só concluir. E aí, isso tem a ver com o autoconhecimento, que é você conseguir entender as suas emoções, as suas sensações, entender o que que você tem vontade, o que que você não tem vontade dentro desse cenário e aceitar que é difícil mesmo, sabe? Vamos só descer um pouquinho mais com alguns comentários. vamos. A Ana Machado, acho a Duda uma adolescente muito madura. Maturidade está a maturidade esta que não vejo na maior parte das outras adolescentes da idade dela. A que se deve isso? Acompanhamento psicológico desde pequena? E Ana, vários motivos. Não dá pra te dizer que é só acompanhamento psicológico. Eu sei que a Duda já fez, tem um É, acompanhamento psicológico, isso é ótimo, até porque eu entendo que dentro da realidade dela é algo que pode é, ajudar muito a lidar com todos os sentimentos, com todas essas demandas, né, Duda? sim, eu, assim, E. Ah. não pode falar, pode terminar. Não, só que eu ia complementar. E que além do acompanhamento psicológico, tem toda a questão familiar, tem Uhum. toda a ideia como os pais podem lidar com essa maturidade dela, com os desejos dela. Então, eu entendo que, assim, o acompanhamento é importante, a forma como a família lida com essa maturidade, com esse adolescente também conta muito. A própria história desse adolescente, o que que ele vai escolhendo fazer, o que que ele vai optando, porque ela mesma falou, ela tem uma vida que é uma vida que ela gostaria, que ela gosta do jeito que é, meio agitada e que ela acaba tendo que priorizar muitas demandas. Então, isso também vai refletindo um pouco nas escolhas e na maturidade dela, entende? Então, não dá pra dizer que é só acompanhamento. Claro que ele pode ajudar bastante. O que você ia complementar, Duda? Eu acho que é muito isso. Eu acho que é uma questão de quem eu sou mesmo, assim. Meu jeitinho é. Eu termino sendo um pouco madura, até por. Acho que por tudo que você já falou, pela questão. Porque por estar nesse meio, tendo essa vida de. Tá. De várias. De fazer várias audições e fazer isso ali. E é muita coisa acontecendo e eu acho que tem que ter muita estrutura. E para você ter essa estrutura, eu acho que você tem que ser de alguma forma madura, Aham, né? Porque se não houver maturidade, vão ter muitas coisas que você vai ficar assim, gente, vai acontecer um não, igual a gente já falou. Vai acontecer um não e acabou. Entendeu? Então acho que tem uhum, que ter uhum, maturidade para saber lidar com tudo. Então, mas é um conjunto de tudo, de acompanhamento, de família, de estrutura, de vivência. Muito isso que aham. você falou. É isso aí. Eu recebi uma pergunta. Gente, quantos comentários? Vamos lá, vamos ver o que que a gente vai conseguindo responder. Eu É, recebi pode uma ser. pergunta. É, eu recebi uma pergunta numa caixinha específica que tem aqui.
Mudando um pouquinho de assunto. Tudo hoje é no celular e no computador, até falar com os parentes e amigos. Como fazer para desapegar da tecnologia nesse momento, nesses tempos, né? Foi a Manu. Manu, a gente entender que a gente tem uma vida além da tecnologia. A tecnologia ela é muito importante, ela nos proporciona momentos incríveis como esse, super ricos, por meio da tecnologia que a gente hoje faz muita coisa. Hoje, se a gente for olhar, a gente é sim um pouco dependente da tecnologia, porque a gente usa a tecnologia para se comunicar, para comprar, para vender, para estudar, para trabalhar. Então, se a gente pensar numa vida sem tecnologia, hoje a gente vai ter um certo problema, porque a gente faz muita coisa com esse suporte. Acontece que a gente também pode, em alguns momentos, perceber se eu preciso mesmo daquilo. Por exemplo, eu preciso trabalhar no computador. Mas se hoje não é dia do trabalho, eu preciso ficar tanto tempo mexendo no computador? Eu preciso ficar tanto tempo nas redes sociais? Muitas vezes, em relação às redes sociais, por exemplo, a gente acaba se sentindo meio preso a querer saber das atualizações, das novidades, e aí se sente meio nessa dependência. E aí o que eu te deixo aí a reflexão você precisa mesmo, tá? O tempo todo atualizada, sabendo de tudo? Ou será que você pode fazer algumas outras atividades, interações fora do mundo virtual? Porque muitas vezes a gente também esquece que tem uma mãe aqui do meu lado, que tenho irmãos, né, Duda? Que tenho várias pessoas fora do mundo virtual. O mundo virtual ele é incrível, ele nos proporciona muito. Acontece que antes dele surgir, a gente tinha um mundo presencial que às vezes a gente esquece que ele existe. Mas é resgatar um pouco. Às vezes, eu, particularmente, gosto muito de ler, mas eu prefiro ler no físico. Então, eu preciso me desconectar dessa coisa virtual para conseguir ler. Tem pessoas que não, tem pessoas que leem no Kindle, enfim, outras alternativas que continuam mais com acesso. Mas você percebe, é até um pouco de autoconhecimento também, você conseguir entender e identificar o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você consegue ir se desapegando em prol de outras coisas que você gosta também. É você ir fazendo essas trocas. Quer acrescentar, Duda, com alguma colocação? Eu acho que é muito uma questão, igual você falou, de autoconhecimento mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a perceber, assim, quem tiver interessado também, né? Porque tem pessoas que realmente querem continuar ali, tendo aquele mundo virtual e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que entender, né? Mas se a pessoa quer, né, continuar naquele mundo, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer se ela mesma fez aquela escolha. Mas para as pessoas que querem mudar, que querem começar a se desconectar um pouco, eu acho que é uma coisa que muita gente busca, né? Termina virando um vício, porque quanto mais a gente vai vendo, mais coisa vai criando, e tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Você abre o celular, é um mundo ali dentro, né? Tem tudo, tem série, tem vídeo, tem mensagem, tem tudo. E é muito tentador, assim, você vê, né? Você vê esse monte de coisa, e aí você quer continuar, e aí tem sempre uma coisa pra. Não, fica mais um pouquinho aqui. Então acho que tem que ter muito conhecimento, né? Autoconhecimento, pra você poder falar, não, eu já fiquei tantas horas aqui, já tá bom. Tem até limites, né, que fazem isso, limites no celular, Sim, tem. pra poder, pra poderem falar, não, agora você já tá 2 horas mexendo, né? Que isso a pessoa mesmo pode controlar. Mas eu acho que é E isso. isso ajuda até para ela ter noção do próprio tempo, porque as É, pessoas perdem tempo, perdem noção de tempo dentro das redes sociais, você né? vê se já passou 2 horas lá. Aí você já tá 1 minuto, daqui a pouco você olha e já tá de noite. É muito. Exato, Assim, muita coisa, muitas possibilidades num lugar só. exato. Vamos mais um pouquinho, vovó Rena. Tudo que acontece de ruim é sempre para melhorar. Concordo totalmente. Vovó Rena é muito fofa. Saudade, beijos. Isso, vovó Rena. Sempre para melhorar. Vovó Rena é sua avó, Duda? Minha avó. Duda, te amo. Você é incrível, maravilhosa. Me surpreendendo sempre com suas colocações. Parabéns, Duda. Obrigada, Muito gente. querida. Duda, a Dinda te ama. Que Ai, gente. bonitinho. Dudinha linda. Duda, parabéns. Você se expressa muito bem. Aí aqui, vamos ver se a gente vai acelerando um pouquinho por conta do nosso tempo. Ainda tem mais algumas perguntinhas. Tarsila.
Nesse meio artístico, muitas pessoas nos enxergam como concorrentes, infelizmente, e acabam se afastando. Que recado você daria para essas pessoas, Duda? Eu acho que é assim, enquanto a gente continuar enxergando o outro, principalmente nesse meio, né, que é na situação que ela citou, se a gente continuar enxergando as outras pessoas como concorrentes, a gente nunca vai conseguir crescer. Porque eu acredito que assim, quando você começa a enxergar as pessoas como concorrentes, você vai começando a pensar que você vai ter que ser sempre melhor. E aí você vai tentando Uhum, alcançar e você vai se comparando muito. E eu acho que esse tipo de comparação não é muito legal, sabe? Por exemplo, uhum, você vai estar vivendo em prol disso, por exemplo, eu vou estar vivendo para superar a fulana, eu vou estar vivendo porque eu tenho isso. que ser melhor do que ela, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer mais trabalho, porque eu tenho que ter mais seguidor. Eu acho isso completamente equivocado. Eu acho que cada um Uhum, vai conseguir as suas coisas por mérito, mérito seu, uhum, pelas coisas que uhum. vocês fizeram. Então, e eu também é uma coisa que eu acredito muito, né, que é de cada um, mas eu acho que tudo que é pra ser, vai ser, e quem tentar atrapalhar ajuda, porque quando é pra ser, só acontece e não tem nada que, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a se ajudar mais do que enxergar tudo como uma mera competição, porque não é, né? Que Eu acho legal, aham. Adorei essa sua frase. Quem quiser atrapalhar só ajuda, porque que vai ser. é. E você falou um negócio muito legal, que é você conseguir entender, assim, que as pessoas vão naturalmente ter os seus caminhos, então quem quiser atrapalhar, talvez ainda não achou o seu caminho, sabe? Não precisa necessariamente dessa Não concorrência, entendeu? porque tem espaço para todo mundo. Muito legal. Arrasou. A Manu, Duda é uma inspiração, aprendo muito com ela. Amamos a Duda, ela é demais. Ai, Muitos gente, carinhosos. amor, obrigada. Duda linda, arrasou. Que olhos são esses? Que olhos são esses? Eu também queria saber. A Manu, fala pra gente como lidar com essa dependência enorme da tecnologia nesses tempos. Eu acho que eu já comentei um Acho pouquinho, que né, já tem Manu? mais falando dessa. Que bom ver uma tanta energia. Sou fã. Minha família tem Obrigada, orgulho de você, Duda. amor. Você é uma. Que fofo! Você é uma amorecente linda, a Maíse Ai, falou. gente, que Ela gracinha. tem um Obrigada. coração lindo, essa Duda, é linda. Vamos ver mais aqui. Como vocês, adolescentes, ajudam os amigos? Como vocês conseguem uma boa comunicação com eles? Vocês, a Duda e os psicólogos, vamos falar um pouquinho de cada lado, tá, Duda? A Aham, beleza. gente, a terapia, né? Os psicólogos ajudam os adolescentes nas demandas diversas, né? O adolescente passa por muitas mudanças comportamentais, hormonais, o próprio tipo de pensamento, o corpo muda. Então, é uma autodescoberta. Nem só uma autodescoberta, mas é você se descobrir de novo, porque muita coisa muda, às vezes muito rápido, ao longo de alguns anos, e a gente pode dar um suporte nesse sentido, de que eles ficam muito sem entender o que está acontecendo. Aham. As emoções passam a ser muito intensas, né? E aí, o que você pode acrescentar a isso, Duda, dentro do universo entre os adolescentes, entre si, entre os amigos? E vamos ver o que mais que tem por baixo. Vai falando. Eu acho que é muito isso. Na pergunta que ela fez, ela perguntou como que a gente ajuda os, Aham. os nossos amigos. Isso. Bom, eu acho que é muito isso que você falou, tem muita coisa envolvida, é muita mudança, é muita informação. Então, eu, por exemplo, eu tento ser uma pessoa que tá sempre lá, sabe? Porque eu gosto muito de Uhum. ajudar, é uma característica minha, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, sabe? Ajudando mesmo. Uhum. Então, eu acho que isso vai de cada pessoa. Se você tá disposto a estar lá na hora que a pessoa precisa, ou se você quer realmente ajudar. E acho que é de cada um, até como por exemplo, um adulto tem com outro adulto, ou uma criança tem com outra criança. Acho que vai de cada um mesmo, o quanto você tá disposto a estar ali, né, pra realmente ajudar a pessoa. Uhum. Ótimo. Duda, eu fui descendo um pouquinho mais os comentários. Tem, assim, muita gente falando quanto você é incrível, quanto gostam de você, da sua família.
Tem algumas perguntinhas que eu acho que não vai dar tempo da gente responder, mas tem uma que eu acho que é legal pra gente deixar pro final. Beleza. Já que o nosso tempo já tá acabando, tem algumas perguntas aqui que eu não vou conseguir responder, gente. Me desculpe pelo tempo, mas me manda no direct que eu respondo, tá? Vai ser um prazer, a Duda também. Duda, vamos, pra gente finalizar, a vida de mãe de meninos eu acho super pertinente. Pediu pra você dar uma palhinha de alguma música pro Ai, meu finalzinho. E se você quiser, né? Deus, Só que claro. antes, eu queria então já agradecer a todos que nos acompanharam, que estiveram aqui com a gente. Nosso tempo já está finalizando. Foi um prazer enorme. Duda, muito obrigada. Eu adorei esse bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Foi Bom, incrível. Acho que só complementou assim a minha fala, ouvir de você, ouvir a sua experiência. Me coloco à disposição para o que puder ajudar, para o que eu tiver, enfim, para o que a psicologia puder ajudar. Pessoal, muito obrigada. E eu aproveito para deixar aqui o recado de que segunda-feira sempre tem live no meu Instagram sobre algum tema relacionado à ansiedade, às 19 horas. Duda, escolha aí uma música que você tem interesse para a gente fechar antes que o nosso tempo finalize. Tem em beleza, torno de 2 minutos beleza. para a gente finalizar bem esse sabadão aí. Eu posso cantar trechinho de duas músicas. Tem uma música que eu Fique à tô vontade. aprendendo. Na verdade, essa é uma música que eu já gosto bastante, mas que agora eu tô aprendendo a tocar no teclado. E inclusive eu tava Aham, ensaiando dela ontem. Então eu vou cantar um aham. trechinho dela, que eu gosto bastante. E aí, vamos lá. Vamos lá, fique à vontade. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This ain't nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to help, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know all the pain. Now the day bleeds and the night falls, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was scared kind of you should bring someone you love. Incrível, canta muito. Tem um outro trechinho? Vamos. Olha que um monte de coraçãozinho, palminhas, corações, palminhas. Não é Fique à sobre vontade, ter Duda. todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho lhe fortaleceu. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Arrasou, Duda! Obrigada. Parabéns! Muitos comentários aqui de orgulho, corações, palminhas, sou fã. A gente Obrigada. está nos nossos segundinhos finais. Te agradeço imensamente a todos que nos acompanharam e muito obrigada. Bom final de semana a todos. Quer falar em 40 segundos, Duda?
Bom, gente, muito obrigada a você, tia Luísa, pela oportunidade, muito obrigada para todo mundo que participou da live, foi um momento muito legal, muito obrigada por todas as perguntas e é isso, muito obrigada por essa experiência, eu amei. Eu também. Um beijo a todos, um beijo, Beijo, Duda, e até beijo, mais, gente. Tchau, tchau. tchau!